Olá, tudo bem, pessoal? Meu nome é Gabriela Fortuna, eu sou psicoterapeuta integrativa e eu tô aqui hoje para gravar o nosso vídeo 7 da série O Amor que Nos Faz Bem. E nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre autoestima nas relações. Para falar disso, vamos voltar um pouquinho e falar sobre a nossa caminhada evolutiva. A gente sabe que a gente vai estagiando nos reinos, né? Então, a gente tem o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, até chegar no reino hominal. E a gente sabe que quando a gente chega no reino hominal, o que acontece? Entra o nosso mental, a nossa razão, né? E a multiplicidade chega até nós. Ou seja, o caminho que para o animalzinho era direto e reto, né? Tô com medo, corro, tô com fome, como, né? Para nós se tornou um caminho de eu tô com fome, eu posso comer, mas eu posso fazer dieta, mas eu posso, escolher doar minha comida, eu posso ter N possibilidades, né? E essas N possibilidades começou a gerar dentro de nós dificuldade nas escolhas. E em consequência dessas dificuldades nas escolhas, o que aconteceu? A nossa estrutura protetiva, que é o ego, ele começou a ficar muito forte dentro de nós. Então, a gente vê, quando a gente avalia um pouquinho a caminhada dentro da própria religião, né? Quando fala da vinda de Jesus, e se a gente avalia o antes da vinda dele e o depois da vida dele, a gente olha bem essa estrutura egóica presente, né? Antes da vinda de Jesus, como eram as pessoas? Elas olhavam para o próprio umbigo, né? Então, tinham lá as mulheres da vida, as prostitutas, tinham as pessoas menos favorecidas, tinham as pessoas mais favorecidas e tava tudo certo. É assim, você, sei lá, é dessa casta, você não sobe. O outro é rico, também não desce. Isso era cada um olhando para o próprio umbigo, né? A gente fala que era uma era de muito egoísmo. O egoísmo, ele estava muito presente dentro de nós e muito perceptível, porque ninguém se abria para nada. Quando Jesus veio, qual foi a grande diferença? Ele trouxe essa amorosidade e esse olhar para o outro, né? Para aquela população, para aquelas pessoas que viviam nessa época, o olhar de Jesus era justamente sair de si e ir para o coletivo. Entender que não havia diferença entre pobres, ricos, entre uma mulher que é prostituta e mulheres normais, que as mulheres e os homens também não tinham diferenças, e ele foi trazendo cada vez mais essa igualdade, né? Mas para aquelas pessoas que estavam tão centradas no próprio umbigo, sou assim, acabou e vou morrer assim, aquilo foi de grande aprendizado para eles começarem a se importar com o coletivo, começarem a se importar com o outro. Só que o que aconteceu? Ainda dentro do nosso psiquismo, da nossa alma, o nosso mecanismo, ele encontra um jeito de ser, né? E a nossa mente, ela é estrutural e protetiva. Então, enquanto eu estava voltado para mim, ela estruturava isso e protegia a minha vida dessa forma. A hora que veio Jesus e começou a mostrar que você não pode ficar ligando só para você, você tem que ligar para o todo, né? Porque foi assim que interpretaram a vinda dele de começo. Aí a mente, o que ela falou? Então agora eu tenho que estruturar, cuidar do outro, né? E foi quando a gente começou uma era de doação. Me dou, né? E isso 100% doação ao outro. E aí foi quando a gente saiu de uma polaridade onde a gente olhava só para o próprio umbigo para outra polaridade, onde a gente já não olhava nem mais para si, só olhava para o outro, né? E hoje, nessa nossa era nova, o que está sendo colocado para nós? Espera aí. Não é nem só para si, não é nem só para o outro. É juntar os dois. É o caminho do meio. Olhar para si reverbera e toca no outro. E mudar o outro está diretamente relacionado com mudar a si, né? É claro que a gente não muda o outro, mas a autotransformação
transforma o que está ao redor, de uma forma ou de outra. Por quê? Porque tudo que tem fora tem dentro. Então, agora a gente está desenvolvendo o quê? A nossa mente, ela está começando a treinar, a estruturar isso. Eu tenho que ver o que é importante para mim, sem passar por cima do outro. Eu tenho que organizar, né, uma coerência de vida, mas eu preciso, sobretudo, ver o que vai me fazer bem, o que vai me deixar feliz e também ver o meio que eu convivo. Então, o nosso aprendizado agora é justamente o caminho do meio e a mente, ela vai precisar entender isso. Ela vai precisar entender que agora ela precisa estruturar o emocional em prol de mim e em prol do todo, que é só assim que vai ter transformação. Ou seja, mais uma transformação que a gente vem vivendo. Só que o que acontece? Essa nossa estrutura egóica, ela tá muito forte e ela protege a gente. Esse caminhar do egoísmo, ele trouxe marcas extremamente profundas dentro de nós. Por conta desse inconsciente egoísta que a gente tem marcado, por tudo que a gente já viveu, a gente tem marcas de abandono, a gente tem marcas de rejeição, a gente tem marcas de inferioridade. E essas marcas, elas são muito presentes em toda a humanidade. Todo mundo tem um pouquinho de dor de abandono, todo mundo tem um pouquinho de dor de rejeição, todo mundo tem um pouquinho de dor de inferioridade. E isso tá o tempo todo sendo trazido na nossa vida. E qual é a emoção, ou seja, qual é o mecanismo que liga todas essas nossas dores que a gente viveu e que reverberam no nosso inconsciente ao agora? A baixa autoestima. A baixa autoestima é como se fosse um composto de abandono, inferioridade, rejeição, e é como ela se manifesta. Isso dentro das relações, né? Todas as relações que a gente tem, seja de mãe e filho, pai e filho, irmão, irmã, marido e mulher, namorado e namorada, seja qualquer relação que a gente tenha de amigos, essas relações elas vão tocar nessas marcas. Por quê? Porque são marcas de grande valia para a nossa transformação. São marcas que todos nós trazemos e que a gente precisa olhar para sair dessa estrutura protetiva. Gabi, mas por que eu quero sair dessa estrutura protetiva? Tá bom assim, tá tudo bem. Porque, na verdade, essa estrutura protetiva, ela protegia contra uma ameaça ao núcleo, à nossa essência. Só que vai chegando a um ponto que a gente vai vendo que não existe ameaça à nossa essência. A nossa essência, ela é. E ela precisa, na verdade, se expressar aqui cada dia mais. Então, a proteção, na verdade, era em relação a essas dores que existem dentro de nós, ao abandono, à rejeição, à inferioridade. E essas dores se manifestam com uma baixa autoestima. Então, numa relação, por exemplo, a gente entra super empolgado, seja numa relação amorosa, seja quando, né, a gente tá com os nossos pais, com os nossos amigos. Geralmente, o começo é tudo fascinante, né? A chegada de uma vida, o conhecer pessoas. Geralmente a gente é sempre lindo, né? Sempre lindo, sempre do bem. Só que vai passando os meses, vão passando os anos, o que a gente vai vendo? Aquelas pessoas que a gente convive, que a gente troca, elas começam a cutucar alguma dessas feridas. Seja rejeição, seja abandono, seja inferioridade. E conforme elas cutucam, como é o nosso automático de reação? A gente reage com base no ego, a gente reage com base no protetivo. Então, se o meu jeito de me proteger é explodir, eu começo a explodir. Se o meu jeito de me proteger é me submeter, eu começo a me submeter. Mas vocês percebem, tanto explodindo quanto me submetendo, eu tô tentando proteger o quê? Uma profunda emoção que está dentro de mim. Uma profunda
dor, que seja de abandono, de rejeição, de inferioridade, uma dor que eu não tô sabendo lidar. Então eu me protejo. Quando a gente começa a olhar para isso e percorrer o caminho de volta, geralmente a gente já tá assim, com uma referência de nós muito pequena, uma referência real, né, do que a gente é capaz, do que a gente não é, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, né, do que a gente tem medo, do que a gente não tem medo. Geralmente a gente começa a olhar para nós, a gente fala, meu Deus, não sei nem por onde eu começo. E as relações, elas se manifestam assim. Hoje a gente vê, por exemplo, muitos casamentos onde não tem mais encontro do casal. A gente vê muitas relações familiares onde não tem mais troca entre pai e filho, entre irmãos, né? E isso, quando a gente vê essas relações, o que a gente tem certeza? Que cada um ali dentro tá com dificuldade com a autoestima. Tá com dificuldade de reconhecer quem são e de ir em busca disso. Transformar a situação que a vida tá trazendo e aparentando para uma situação que é mais agradável. É claro que quando a gente olha assim fica um pouquinho mais fácil, né? Mas isso é um grande treino. E muitas vezes as pessoas que visualizam a baixa autoestima, elas precisam de terapia. Porque a gente carrega dentro de nós tanta culpa, tantos medos, que muitas vezes reconhecer a nossa beleza, reconhecer o nosso potencial, gera medo, culpa, gera uma sensação de arrogância. Mas é muito importante para nós, para nossa vida aqui, a gente começar a olhar para nossa autoestima. Começar a olhar para como que tá a sua autoestima hoje. Como que tá essa manifestação de você na vida, no seu trabalho. Você sente que o trabalho ele tá te nutrindo em termos de autoestima, ou você se sente constantemente ameaçado ou ameaçada, constantemente com medo de alguém roubar o seu lugar ou de você ser demitida, porque com essa pandemia tá todo mundo um pouquinho assim, né? Mas como que você tá no seu trabalho? Como você tá na sua família? Seja a família de origem, pai e mãe, você sente o tempo todo tentando agradar pai e mãe? Ou você se sente o tempo todo duelando com o pai ou com a mãe, com os irmãos? Como que tá o relacionamento amoroso? Será que você tá sendo você ou será que você tá sendo alguém que o outro queira que você seja? Como que estão essas relações? Né? E é muito importante a gente visualizar o todo primeiro, porque geralmente o que se manifesta em um lugar se manifesta nos demais. E é só quando a gente identifica que a gente começa a mudar. Então, a autoestima, ela é um grande ponto de início para a gente olhar para o nosso poder pessoal, para a nossa retomada de relações. O quanto as falas dele, dela, da mãe, do pai, o quanto essas falas dos outros tá batendo num lugar onde talvez eu não acredite em mim, ou onde talvez eu ache que essa pessoa tem razão. Por exemplo, né, a mãe que fala assim, puxa, não adianta, você não consegue estudar, assim você não vai ser nada na vida, né? Se eu tenho dentro de mim uma crença que eu realmente não sou capaz, se eu tenho uma baixa autoestima em relação à minha capacidade, a hora que ela falar aquilo, o que meu inconsciente vai fazer? É isso mesmo. É isso mesmo, eu não tenho capacidade. E o que eu vou reagir? Aí cada um reage de uma forma. Uns vão chorar, outros vão espernear, gritar, querer avançar. O outro vai entrar em depressão, né? Mas todas essas reações são estruturas protetivas. Elas são importantes, sem dúvida são importantes, porque está protegendo uma dor, mas elas não transformam, né? A raiva, ela é importante sair, super importante, mas é importante identificar o que tem atrás dessa raiva.
Será que isso que sua mãe tá falando ou que seu parceiro tá falando, você também acredita que é assim? Você é uma incapaz, você não sabe fazer nada, você reclama de tudo, né? Você não é uma boa mãe, ou você não é um bom pai, você é um traidor, né? Ou você é um péssimo filho, você não serve pra nada, ou você é super rebelde, ou você só dá trabalho. O que essas falas trazem pra nós? Porque o que o outro fala é de extrema importância para trazer o que tem dentro de nós. A reação através da fala do outro é muito importante, porque a proteção enquanto a gente está na dor, ela é importante. Só que a gente precisa visualizar bem isso, que a reação, ela é importante, mas ela não é a questão a ser trabalhada. A questão a ser trabalhada é o que está por trás da reação. É o que está machucando. É essa dor que precisa ser tratada. E geralmente essa dor está relacionada com autoestima. Está relacionada com o nosso reconhecimento da nossa capacidade. Então, aí a gente já começa a traçar o contrapadrão, que é a mudança. Se eu escuto há 20 anos, há 30 anos, sei lá quantos anos, há um ano, né? Se eu escuto aquela pessoa me falar aquilo e eu me sinto diminuída, e isso me gera raiva, ou isso me gera tristeza, ou isso me gera culpa, não sei, né? Mas o que aquela pessoa tá falando de mim? Ah, você é uma péssima mãe. É importante eu avaliar essa fala. Eu acredito que eu sou uma péssima mãe? Isso me machucou tanto. Será que eu acredito que eu sou uma péssima mãe? Talvez sim. Talvez eu sinta que eu deveria fazer muito mais pelos meus filhos, que eu deveria não trabalhar, que eu deveria ficar em casa. Então, é aí onde você vai precisar olhar. É aí onde você vai precisar ver e entender por que você tá com essa impressão de que você é uma péssima mãe. O que é ser mãe para você? Ah, é porque minha mãe parou de trabalhar, me cuidou, tô pertinho e tal, mas eu não tenho essa possibilidade. Então é hora de se acolher. É hora de reconhecer a sua vida com base na realidade e entender qual é a sua possibilidade agora. Tem possibilidade de mudar? Você quer mudar? Você quer ser uma mãe diferente? Então seja. Não tem a possibilidade de mudar. Eu não tenho como deixar de trabalhar para ficar com os meus filhos, eu nem gostaria de fazer isso. Então, reconheça a tua capacidade de trabalho, reconheça que você vai precisar ser uma nova mulher, uma mulher ou um homem que você não tem referência, às vezes na família, que você não tem referência nas amigas, que você vai ter que criar referência. Mas reconheça dentro de você. Orgulhe-se da pessoa que você é. Mas, Gabi, eu não sei fazer nada, eu sou extremamente insegura. Você precisa encontrar o que você sabe fazer, porque ninguém nesse mundo não sabe fazer nada. Sei ver TV. Ver TV eu sei, então orgulhe-se da pessoa que você é vendo TV. Ah, eu sei falar bom dia para as pessoas, então orgulhe-se. Comece a reconhecer as suas qualidades. Pare de olhar para todos os defeitos que existem dentro de você. A autoestima, ela fala muito disso. A gente ter um olhar para o nosso lado bom. Mas, Gabi, é 24 horas com meu marido, com meu namorado, com os meus amigos me falando só coisa ruim, só que eu não sou boa. Então, já vive isso 24 horas? Vai viver isso dentro também? Vai ficar se criticando 24 horas também? Não. Se todo mundo fora fala a mesma coisa, mude você com você. O que você fala para você? Qual é o seu contato com você? Esse é o primeiro ponto do auto-amor, da autoconfiança, da autoestima. A gente olhar para nós com um olhar de bondade, com um olhar de alguém que está tentando
viver bem, tá tentando encontrar o prazer de viver, mas ainda não conseguiu. Mas eu tô tentando. Se todo mundo te critica, se ninguém acredita em você, quem precisa começar a acreditar? Quem precisa começar a parar de se criticar? É você. Provavelmente você está fazendo isso com os outros também, né? Então, esse ponto de autoestima, ele é um ponto muito importante para a gente ir em busca do amor que nos faz bem. Por quê? Porque o amor, ele começa primeiramente dentro de nós. E esse amor, ele vai nascer desse olhar valorizando o que a gente consegue fazer, ou valorizando o nosso esforço de transformação. A gente não precisa mais ficar se protegendo e ficar tentando segurar uma personalidade ou um jeito de ser. Tudo que é bom dentro de nós se mantém com a gente. A gente vivendo o que tiver que viver. O que é bom já está construído. A gente precisa perder o medo de soltar e de experimentar novos caminhos. Você está tanto tempo sendo criticada, por que você não experimenta não se criticar? Por que você não experimenta se elogiar? É só um caminho. O ego vai dificultar, ele vai falar, pra que isso? Para, não, isso não é verdade. Mas, quanto mais você insistir nisso, mais o fluxo divino, o fluxo da vida vai passar por você. E aí, essa pressão de segurar alguma coisa, de tentar manter uma estrutura, isso vai soltar. E a gente vai perceber que a estrutura da mudança é a melhor estrutura. Que eu vou sempre mudar para o melhor dentro de mim. Para uma mais madura, para uma mais bonita, para uma mais reluzente. A gente vai sempre mudar para o melhor. O medo da mudança, ele está relacionado com a baixa autoestima. E ele está relacionado também com essa estrutura egóica. Então vamos começar a adaptar isso? Vamos começar a olhar para nós com credibilidade, sem julgamento, com valorização de cada característica que a gente tem? Eu proponho você a fazer isso agora. Olhe para a autoestima. Como que tá a sua autoestima nas relações? Percebeu que não tá muito boa? Vamos começar a mudar? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouquinho mais longo, mas foi com muito carinho esse vídeo. E que vocês coloquem em prática. Se tiver muito difícil, terapia. Terapia é sensacional para trazer a gente de volta pra gente mesmo. É isso. Um grande beijo, fiquem com Deus.